Fala comigo, meu amigo, fala comigo, minha amiga. Muito prazer, professor Felipe Fazolin na área. Mais uma vez, planos de história no ar de novo. E repara só, porque essa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o passado do Brasil. Só que um passado do Brasil já inserido dessa tal idade moderna, ou seja, período da colonização, período do mercantilismo, período da expansão marítima, período da invasão europeia ao continente americano. Então essa aula de hoje que a gente vai ver, na verdade, sobre esse assunto aqui, especificamente sobre as famosas invasões estrangeiras. Que tu já deve ter reparado que o livro de história, quando fala invasão estrangeira, nunca fala sobre Portugal. Fala que foram os franceses, os holandeses, então a gente tem que botar isso no coração. Que essas invasões, no caso as invasões francesas, foi uma tentativa de colonização aqui no Brasil, no caso no Rio de Janeiro, parte 1, e no Maranhão, parte 2, porque esse é o momento, século XV, século XVI, século XVII, é o grande momento dessa tal recolocação das potências europeias ao redor do mundo, incentivada pela formação de seus estados. Portugal primeiro, Espanha segundo, Inglaterra e França os próximos, a Holanda, e também dentro da sua prática mercantilista. A burguesia europeia está enriquecendo e está abrindo os olhos diante das riquezas africanas, asiáticas e o desse tal novo mundo que os europeus não conheciam, que é o continente que vai se chamar América. Então, a gente tem que perceber, para falar antes da colonização da França Antártica e da França Equinocial, a gente tem que pensar, no caso, sobre a expansão marítima. Porque a gente sabe que os pioneiros da expansão marítima foi Portugal e Espanha. Esses dois, dentro dessas invasões, eles vão acabar se bicando em vários momentos. E essas bicadas vai gerar a intermediação do Papa. O Papa ele vai simplesmente criar um acordo que vai dividir o mundo entre Portugal e Espanha. Primeira tentativa foi a tal bula intercoetera, que foi questionada pelos portugueses. E a segunda tentativa que a gente está vendo aqui no mapa é o famoso Tratado de Tordesilhas. Porra, todo mundo aqui está careca de lembrar do Tratado de Tordesilhas, especialmente se você está aqui para fazer revisão. Gente, o Tratado de Tordesilhas, que é essa linha vermelha, primeiro, representou a primeira fronteira do Brasil, porque, teoricamente, a América Espanhola e a América Portuguesa era dividida por esta linha na vertical, uma linha imaginária, criada pelo Papa, para justamente eliminar ou evitar a continuação de conflitos entre Portugal e Espanha. Só que essa linha não, o tratado fala assim, ó, olha só, a partir desse momento, 1494, o Tratado de Tordesilhas estabelece que todas as novas terras descobertas estejam divididas entre Portugal e Espanha e as terras a serem descobertas sejam divididas entre Portugal e Espanha. Se ligou nisso? O Papa falou, o mundo é agora de Portugal e da Espanha. Pronto, acabou. Só que é óbvio que novas forças europeias estão se desenvolvendo e vão começar a questionar. É aí que entra a história do rei da França, Francisco I, que questiona assim, vem cá, se o sol brilha para eles, o sol brilha para mim. Se o sol brilha para mim, o sol brilha para eles. Eu quero ver cadê a cláusula do testamento de Adão para comprovar que ele, Adão, deixou o mundo para Portugal e para Espanha. Cadê? Não tem? Então, ó, lavei minhas mãos. A França, diante desse questionamento, e faz até sentido, tá? Tanto que o Tratado de Tordesilhas vai ser revisado. A cláusula de as terras descobertas serão de Portugal e Espanha mantém, mas as cláusulas das terras a serem descobertas serem de Portugal e da Espanha foi flexibilizada pela Igreja Católica muito pelo questionamento desse rei da França. E é dentro desse contexto que os franceses, em todo momento, desde a chegada dos primeiros portugueses aqui em Porto Seguro, na Bahia, eles vão ficar zanzando pelo litoral, especialmente atrás do famoso pau-brasil. Pau-brasil, madeira da Mata Atlântica, importante para fazer tinta vermelha, que as indústrias, não indústria no sentido industrial, tá? Mas as fábricas, aqueles produtores de tinta, eles demandavam essa matéria-prima. Ou seja, era uma extração que gerava dinheiro, tanto para Portugal e quanto para os franceses que estavam aqui.
Os portugueses em vários momentos tentaram expulsar os franceses, mas como é impossível para Portugal fazer uma fiscalização de todo o litoral, os franceses, ingleses e holandeses estavam sempre aqui zanzando. Tanto que as capitanias hereditárias foram criadas para tentar confirmar a colonização portuguesa aqui. O sistema falhou. Você já viu aqui no plano de história, inclusive, que o sistema das capitanias falhou. Qual que foi a nova solução de Portugal? Cria um governo geral que vai centralizar todas as decisões num governador representante do rei. Agora, os franceses, eles não querem mais apenas fazer uma simples extração, o que os portugueses chamavam de contrabando de pau-brasil. Os franceses agora estão saindo de lá para fazer uma colônia e a primeira área de tentativa de colonização francesa vai ser o Rio de Janeiro. Especificamente a Baía de Guanabara. Olha só esse mapa aí que você vai ver, um mapa da época feita pela França retratando a Baía de Guanabara. Se liga só como que a Baía de Guanabara era um lugar ainda não ocupado por portugueses. Por muito tempo, gente, Portugal não foi de fato dono daquilo que vai ser o Brasil, igual eles achavam que era. Tanto que essa presença francesa dá um exemplo de como que demorou para Portugal confirmar essa posse naquele território. E essa França Antártica, você tem que botar um negócio no coração que tem a questão da religião envolvida. Pois lá na Europa, a reforma protestante já estava avançando e dentro da França, diversos conflitos estavam acontecendo entre os huguenotes, os protestantes franceses e católicos. Tanto que nessa viagem liderada pelo almirante francês Nicolas de Villegagnon, o Villegagnon ele vai liderar uma frota de cerca de 600 homens, onde terão católicos e protestantes misturados com a missão de estabelecer uma colônia na Baía de Guanabara, fortalecer contatos com os indígenas tupinambás da região, porque eles eram aliados dos franceses, porque eles eram inimigos dos portugueses. A tentativa aqui é manter a extração do pau-brasil, gerar riquezas para a burguesia e para a França, só que todos esses 5 anos aqui vão ser 5 anos turbulentos, porque tem católicos e protestantes, eles vão estar se bicando toda hora. E o Villegagnon, que passa a ser o chefe dessa França Antártica, vai querer estabelecer com mãos de ferro regras cristãs para aqueles que vieram com ele e para aqueles franceses que já estavam aqui convivendo com os indígenas. A galera já tinha família, a galera já tinha esposa, mas o Villegagnon falou assim, olha só, vocês franceses que já estavam aqui também têm que se submeter ao meu poder. E vocês que querem continuar com as suas companheiras precisam se casar diante uma cerimônia cristã. E você, claro, tem que largar a poligamia, né, meu amigo? Olha só o que esse cara começou a fazer. Tu acha que quiseram fazer isso? Gente, armaram conspiração para assassinar Villegagnon. Tanto que ele mesmo não passa esses 5 anos na França Antártica, ele retorna anteriormente. Só que, para isso, antes disso, ele acaba construindo um forte, uma fortaleza chamada de o Forte de Coligny. A ilha que foi criada, esse forte, foi criada a França Antártica, hoje se chama Ilha de Villegagnon e cedia a Escola Naval da Marinha. Isso dentro da Baía de Guanabara, tá? Muito pertinho aqui da capital do Rio de Janeiro. Na verdade, é na capital do Rio de Janeiro. É muito pertinho do centro do Rio de Janeiro. Essa ilha, ela foi escolhida justamente para tentar se proteger da reação de portugueses e de ataques de indígenas inimigos. Vai dar certo? Claro que não. Tanto que, aos 5 anos depois, o envio de frotas portuguesas aliadas de indígenas rivais dos tupinambás vão fazer com que haja uma guerra muito intensa para expulsar os franceses na Baía de Guanabara. Gente, você sabe, já ouviu falar que a fundação da cidade do Rio de Janeiro ela tem relação com essa expulsão dos franceses. A Baía de Guanabara é um lugar estratégico nessa região ao sul da tal América Portuguesa. Muito porque é próxima da entrada do Rio da Prata, uma das saídas da região mineradora da América Espanhola para o Oceano Atlântico. Só que uma segunda tentativa. Essa segunda tentativa ela acontece pouco tempo depois da França Antártica, que fracassa.
Essa tentativa vai ser liderada por Daniel de Latouche. Daniel de Latouche, ele, com o apoio do rei, ele sai com a missão de instalar uma colônia na região norte do Brasil. No caso, na região ao norte da América Portuguesa, melhor dizendo. Porque ele escolhe a região que vai ser o Maranhão. Essa região ela não era ocupada por portugueses, mas, claro, era ocupada pelos indígenas, os verdadeiros donos da terra. Esses franceses vão se aproveitar de um histórico de contato relativamente amistoso com os tupinambás para conseguir se instalarem aqui. Tanto que uma das versões sobre a fundação da capital do Maranhão, São Luís, é justamente a criação de um forte chamado São Luís, aonde vai ser a capital. Então tem informações que diz que quem fundou São Luís foram os franceses, nessa segunda tentativa de colonização, a França equinocial. Gente, a gente sabe que aqui, em 1612, a história de Portugal e da Espanha ela é uma história unida, porque eles estão na União Ibérica. E é esse o grande problema dessa França equinocial, porque as frotas espanholas vão se unir às frotas portuguesas para botar os franceses para correr. Só que mesmo assim, nessas várias batalhas e tentativas, a gente tem que perceber o como que os franceses eles também vão influenciar numa expansão territorial em direção, no caso, uma exploração territorial em direção ao rio Amazonas, que é a segunda porta de saída da mineração espanhola para o Oceano Atlântico. Nessas andanças, durante essas batalhas, os franceses, criam um forte aonde vai ser a cidade de Belém. Então, a gente percebe que essa França equinocial ela vai ser derrotada pela aliança entre portugueses e espanhóis, que também vai fracassar. Mas isso tudo mostra como que os interesses de outras potências europeias na América não respeita o famoso Tratado de Tordesilhas, que é, na verdade, uma coisa que se tornou obsoleta ao longo das décadas, especialmente mais de 100 anos depois de sua criação. Gente, aqui a gente fecha essa aula, só que as invasões estrangeiras, segundo os livros de história, a gente ainda tem que falar da Holanda. Aqui, fechando. Você que já percebeu que eu tô há 3 semanas sem botar aula aqui no plano de história, eu vim aqui te dar uma explicação no final do vídeo. Gente, eu fui assaltado e levaram a minha câmera. Minha câmera era um celular. Meu celular ele era até relativamente bom e relativamente caro para a época que foi comprada. E como eu preciso passar pelo lugar que eu fui assaltado constantemente, eu tomei uma decisão. Eu comprei um celular mais baratinho, não fazia tanta falta se me levarem ele de novo, e decidi comprar uma câmera, que é essa aqui que está me olhando e eu estou olhando para você. Essa câmera demorou esse tempo todo e só chegou ontem. Por isso que eu já preparei essa aula falando das invasões francesas, que é também um pedido de um ex-aluno meu que botou aí nos comentários: pô, pessoa, faz uma aula sobre a colonização francesa no Brasil. Aqui tem um panorama geral que fala de contexto na América, no Brasil e na Europa. Gente, não esquece de curtir e se inscrever. Guarda esse beijo no teu coração, porque a gente se vê na próxima.